Dando continuidade à disciplina de logística reversa, a gente vai ver agora o segundo capítulo do livro O Reverso da Logística, de Rasolini Filho e Berté. Tá? E justamente esse capítulo, o título dele já é basicamente a disciplina, né? Então, o título dele é Logística Reversa. Então, o que a gente vai ver nele é nossa introdução realmente agora ao mundo da logística reversa, né? Então, a partir desse capítulo em diante, a gente começa a se aprofundar na logística reversa, nos assuntos que competem à logística reversa e que são importantes de que vocês entendam, tá? Organizações líderes são aquelas que não negligenciam as questões relacionadas com a logística reversa, porque a logística reversa ela pode gerar vantagens competitivas sustentáveis em relação a seus concorrentes. Então veja, da onde vem essa vantagem competitiva sustentável em relação aos concorrentes da organização? Vem de dois pontos principais. Primeiro, das exigências, né, cada vez mais constantes das políticas públicas, né, leis que cobram das empresas aí que elas tenham todo um cuidado com o seu, digamos assim, com o seu lixo, né, que muitas vezes nem é lixo, já que pode ser reaproveitado, mas com aquela ideia que a gente tinha do material usado ser lixo. Então, a lei exige agora que as empresas tenham mais atenção no trato com esses produtos que antes eram simplesmente depositados na natureza, eram descartados, tá? E um outro ponto é a consciência da população, a consciência da sociedade, né, que cada vez mais está sendo, em relação a essa questão ambiental, está sendo mais forte, né? As pessoas estão mais conscientes de que a gente precisa diminuir a degradação ambiental, a poluição ambiental, tá? Então essa consciência faz com que elas também pressionem as organizações para que tenham produções limpas e para que essas organizações também tenham cuidado com esse material que iria ser descartado e que muitas vezes pode ser reaproveitado, tá? E quando for fazer o descarte, que seja feito de forma correta, tá? Respeitando todos os protocolos aí ambientais para evitar que se agrida o meio ambiente, né? Evitar que se agrida o planeta, tá? Então, essa consciência que a população tem de que os recursos naturais eles são findáveis, né? E que a gente precisa tratar bem deles para que essas coisas não se esgotem tão rapidamente, já que a capacidade que a natureza tem de repor aquilo que a gente tira é menor do que o que a gente tira, né? Nossa capacidade de tirar é maior do que a capacidade da natureza reconstituir, tá? E isso gera os desequilíbrios ambientais, né? Com geadas, com enchentes, com tsunamis, né? E isso acaba incorrendo também em fatores econômicos, em fatores sociais, né? Porque essa parte ambiental, essa agressão que a natureza está nos devolvendo, tem um impacto totalmente nas nossas vidas, tá? O desafio ambiental e os aspectos econômico-financeiros. Crescimento populacional e da industrialização, né? Conforme vocês podem ter estudado aí em história, né? Ao longo dos anos, aí, ao longo dos séculos, a população ela foi aumentando, né? A gente hoje está com um número de habitantes muito maior do que tinha décadas atrás, né? A industrialização também começou a tomar conta da economia, né? Existiu aquela parte onde a gente deixou de ser agrícola, né? E passou a se industrializar mais, né? As indústrias começaram a dominar a economia e isso, né, gera resíduo, né? Isso gera resíduo. Se está se consumindo, está se gerando, de um outro lado, está se gerando resíduo.
Aumento da preocupação com as questões ecológicas e com o meio ambiente. Então, crescimento populacional da industrialização faz com que se aumentem os resíduos que são depositados na sociedade, no ambiente, tá? Então, a sociedade deposita esses dejetos aí no ambiente, esses resíduos. Com isso, começa a surgir o aumento da preocupação com as questões ecológicas e com o meio ambiente, né? Então, conforme vai acontecendo aí os estudiosos, os defensores realmente do meio ambiente, eles vão percebendo que conforme a economia vai se industrializando e a população vai aumentando, o meio ambiente ele vai sendo mais agredido. Então a gente começa a ter uma preocupação maior com o ambiente. A gente precisa preservar esse meio ambiente para que ele continue existindo, né? E aí surge a necessidade do tratamento dos resíduos sólidos. A sociedade ela começa também a ser mais conscientizada dessa necessidade de se tratar os resíduos sólidos, que são basicamente os nossos resíduos domiciliares são basicamente resíduos sólidos, tá? Contudo, e apesar do que já foi exposto, para os especialistas da área, eles ainda acham que a reciclagem ela recebe pouca atenção, né? E de fato, né, muitas vezes a gente só está mais atrelado à reciclagem de alumínio, né? O que vocês mais veem por aí são locais que compram, né, material de latinhas e tal para reciclagem de alumínio. De outros produtos é muito mais difícil de encontrar, né? Então a gente sabe que muita coisa pode ser reciclada, muita mesmo, mas essa atenção ainda não é total, né? Então o óleo de cozinha ele pode ser usado na fabricação de sabão, entulhos da construção civil podem ser reciclados e voltar novamente para a construção civil, né? O plástico ele pode ser reciclado, tá? Então papel, tem muita coisa que pode ser reciclada, mas que não recebe a atenção que deveria receber. E isso tem uma explicação, né? Muitas vezes o custo para utilizar e comprar materiais reciclados são maiores que matérias-primas virgens, né? Sem contar que muitas vezes o material reciclado ele ainda tem uma qualidade aquém daquele material virgem, né? E isso deixa a pessoa meio desconfiada na hora de comprar, né? Então, por exemplo, a resma de papel reciclado é mais cara do que uma resma de papel virgem. E por quê? Porque o processo de reciclagem, o processo que faz com que o papel, o processo reverso, né, que faz com que o papel usado ele volte para dentro do sistema para ser produzido um novo papel, ele é mais caro, ele tem um custo maior, né? Então isso ele é repassado no preço do produto, né? E aí a gente tem outros produtos, como por exemplo tubos, né, de esgoto tal, que são reciclados. A qualidade ele fica inferior a um tubo com material virgem, né? Então a gente precisa ainda melhorar esses processos para que a qualidade ela seja equiparada a um produto virgem. A gente também precisa melhorar nossos processos para que o custo diminua, né? E assim esses produtos sejam competitivos, né? Porque ninguém está disposto a pagar mais caro por um produto reciclado do que um produto virgem. Ninguém, entre aspas, né? Tem gente que tem essa consciência ecológica tão forte que ele até paga mais caro, tá? Mas isso é uma coisa que, com o passar dos anos, isso vem tendo alguma mudança, né? Por exemplo, por que a ASA ela faz a coleta do óleo de cozinha para produzir sabão em pedra, né? O que foi que levou ela a essa atitude, né? Então, com o desenvolvimento de biocombustível, né? Da matéria-prima para produzir o sabão em pedra, que seria a borra de soja, ele vinha justamente desses produtos que estavam sendo dessa matéria-prima que estava sendo ofertada para a produção do biocombustível,
né? Então, se para a produção de biocombustível estavam pagando mais caro, né, por esse produto, que era matéria-prima também da ASA, por que que eu venderia a indústria de sabão por um preço menor? Então, essa borra de soja ela passou a custar muito caro, né? Por quê? Porque o biocombustível também tinha interesse nisso aí para produzir o combustível. Com essa alta de preço, a reciclagem ou a reutilização lá do óleo de cozinha já usado passou a ser uma opção, e uma opção bem mais barata. Fazer o processo de logística reversa do óleo de cozinha usado se tornou muito mais em conta para a ASA do que comprar esse material virgem, tá? Por isso que ela aderiu. Não foi só simplesmente a consciência ambiental, tá? Então, o impacto econômico financeiro nos custos de produção dela eram altos. Então, ela sabia que pegando esse óleo de cozinha, ela conseguia extrair dele lá a borra de soja e continuar o processo com um custo mais baixo, podendo se tornar competitiva no mercado. Se não fizesse isso, sairia do mercado, tá? Porque o custo ia ser tão alto de produção que o preço do produto final não ia compensar, e ninguém ia pagar uma fortuna por uma barra de sabão, tá? Então, esses processos precisam ser melhorados para que o produto reciclado ele consiga ficar mais barato do que um produto feito com matérias-primas virgens. Dentro desse cenário, a maior consciência dos desperdícios no consumo, ele traz alguns fatores, atrelados a isso. Que fatores são esses? Aumento da separação de resíduos sólidos de difícil degradação do lixo orgânico. Muita gente hoje separa seu lixo, de acordo com o material, plásticos, latas, separam ele do lixo orgânico, do resto de comida, por exemplo. Para quê? Para que exista uma coleta seletiva e que trate esse material de forma diferenciada. O que acontece é que muitas prefeituras ainda não têm esse trabalho da coleta seletiva, Então, por vezes, você faz essa separação todinha do seu lixo e coloca lá na frente de casa, e vem o caminhão lá do lixo, simplesmente os profissionais pegam, juntam tudo e jogam na caçamba do lixo, ou seja, misturou tudo novamente. Então, existe essa maior consciência, existe, mas aí o poder público ele também tem que fazer a parte dele, tá? Não adianta você fazer a separação se ele não faz os procedimentos corretos, tá? Menor abundância e elevação de preços de matérias-primas. Como eu falei anteriormente, algumas matérias-primas elas vão ficando muito caras. Por quê? Porque vão se tornando escassas. Se estão se tornando escassas, se a gente consegue reutilizar aquele produto ali para que vire uma matéria-prima secundária, então eu vou reduzir meu custo de produção fazendo a reutilização ou reciclagem, tá? Descarte com maior consciência. As pessoas com maior consciência elas fazem o descarte correto. Elas evitam jogar coisas em rios, elas evitam jogar coisas nos mares, elas evitam jogar coisas dentro de matas. Tá? Então, elas têm mais consciência na hora de descartar. Elas procuram fazer o descarte obedecendo os protocolos ambientais. Quando não, elas forçam as empresas a fazerem isso. Tá? Então, por exemplo, descarte de lâmpadas. Muita gente já não faz esse descarte no lixo comum. Ele faz o quê? Faz a separação e vai até um ponto de coleta. Um armazém, geralmente, ele faz essa coleta. Por quê? Porque o armazém ele faz essa logística reversa com o distribuidor e com a fábrica. Então, essa consciência ela acaba existindo. Tá? Dois aspectos podem dar maior destaque à logística reversa. Quais são?
o foco ambiental e o foco econômico-financeiro. Então, no foco ambiental está a procura por meios de promover o retorno de embalagens ao processo produtivo, busca dos resíduos gerados pelo uso ou consumo dos produtos. Então, imaginem, alguns refrigerantes que antes a embalagem era de vidro, né? E aí era retornável. Então passaram a utilizar latinhas, né? Aquelas latinhas de alumínio ou garrafa PET. E aí hoje vocês veem casos de refrigerante que volta a ser embalagem retornável. Então esse retorno da embalagem ele já diminui um potencial acentuado de poluição ambiental, né? Outros casos como os garrafões de água mineral, que ao secar a gente reabastece ele, continua usando, tá? Então o foco nessas embalagens retornáveis tem sido maior, tá? Por quê? Porque existe um foco ambiental, diminuir a agressão à natureza, através do que? Reutilização das embalagens, porque a gente sabe que muita coisa que vai parar no meio ambiente é embalagem, que é descartável, né? Usou o produto, o pessoal vai e joga, tá? Também a busca dos resíduos gerados pelo uso ou consumo dos produtos. Que resíduos seriam esses? Baterias, pneus, tá? Então, existe essa preocupação de reutilizar, ou de dar um outro destino. Caso de pneus, por exemplo, que o pessoal usa para fazer jardins, bancos, usa em asfalto, tá? Então, esses resíduos estão tendo atenção também, tá? E o outro foco é o econômico-financeiro, né? Visa recuperar custos de produção por meio do retorno dos produtos pós-consumo para a cadeia de abastecimento. É o caso que eu tinha citado antes do óleo de cozinha, tá? Conforme a matéria-prima virgem vai ficando mais cara, a atenção vai se voltando para a reutilização desses, digamos, produtos que já não teriam serventia, né? Que aí eles entram de novo no processo produtivo como uma matéria-prima, tá? Caso que eu falei do óleo de cozinha, usei o óleo de cozinha, o que é que se faz? Geralmente se jogava fora, jogava lá no ralo da pia. Isso danifica a encanação e isso atinge lençóis freáticos. Com a reutilização para fazer sabão em pedra, eu reduzo o meu custo de matéria-prima virgem e ao mesmo tempo eu diminuo o impacto ambiental, tá? E dentro daqueles pontos que a gente destacou, no slide anterior, e que já está virando realidade, né? Questão, por exemplo, de indústrias de eletrônicos que acabam utilizando peças, né? Reutilizam peças, né? De produtos que já não servem, tal. Você consegue aproveitar alguma parte eletrônica ali, algum componente eletrônico. Cosmético, né? Muitas empresas aí já estão fazendo a reutilização das embalagens de perfume, por exemplo. Tá? Então isso já é uma realidade, né? E isso em busca de quê? É uma coisa que a gente chama de selo verde. E esse selo verde serve para quê? Isso ele basicamente tem um impacto, né, com o consumidor, né? Fazer aquela média com o consumidor. Se a gente está falando que a sociedade está mais exigente, as empresas que, né, ficam nesse patamar aí de proteção do meio ambiente, né, de defensora, amiga da natureza e tal, elas ganham popularidade, né? Elas ganham confiabilidade dos clientes, tá? Então a gente também tem essa parte do marketing que é trabalhado, certo? E isso também pode ser ajudado pela a família, né, de ISO lá 14000 que a gente já falou em aula anterior, tá? Então tudo isso aí faz com que as organizações elas procurem melhorar, né, sua produção e torná-las mais limpas. Mas um outro aspecto também é a postura da legislação ambiental, né? Dependendo do país, né, país a país ela muda, ela pode ser mais branda ou mais dura, né?
a gente tem uma legislação ambiental até certo ponto que é invejada, né? Alguns países, inclusive, já pegaram a nossa como modelo, né? Então, no papel, né, ela é perfeita, né? Na prática é que existem algumas brechas aí que devem ser melhoradas, devem ser sanadas, tá? Então, essa postura da legislação ambiental, ela atribui a responsabilidade da empresa por todo o ciclo de vida dos produtos, tá? Esse ciclo de vida que a gente chama do berço ao túmulo, né? Então, desde o momento que é fabricado até o produto não servir mais, fica a cargo da empresa fabricante a responsabilidade pelo produto, que seja pela logística reversa, para que seja feito reaproveitamento, reciclagem, ou que seja dado o destino final adequado, né? Se for para descartar, que seja feito obedecendo os protocolos ambientais que regem isso aí, tá? Então, a responsabilidade da empresa, ela não acaba quando o consumidor recebe o produto. Ela já não é mais até aí. É depois que o consumidor utiliza o produto, a empresa também é responsável pelo que resta, né? Quando o produto perde a vida útil dele, tá? Então, a gente tinha essa expressão do berço ao túmulo, né? E agora a gente poderia dizer do berço ao túmulo o renascimento aí, né? Porque quando chega lá no túmulo, muitos produtos eles podem ser reaproveitados, tá? A todos os aspectos do destino dos produtos após a entrega aos clientes e pelo impacto que eles gerarem no meio ambiente. Então, a legislação ela diz que né, responsabilidade da empresa, né, tanto entregar ao cliente o produto como o impacto que é gerado pós-uso do produto, tá? E a legislação ela é muito agressiva em cima, por exemplo, de embalagens de agrotóxicos. Existe uma legislação muito forte aí em cima dessas embalagens e as empresas já dão extrema atenção porque, né, se for encontrada um produto de agrotóxico lá depositado na natureza causando algum dano ambiental, independente de quem jogou, a empresa será responsabilizada, tá? Talvez se essa legislação fosse expandida para outras categorias de produtos, talvez a gente não tivesse tantas garrafas PETs, por exemplo, passando aí nas enchentes quando essas acontecem, tá? Mas então, o que vem ser a logística reversa, tá? Vários autores aí definem a sua maneira, né, de acordo com o seu ponto de vista e dos estudos que desenvolvem. Para nossos estudos aqui, eu peguei uma definição, tá, do RLEC. E o que é esse RLEC? Né? É o órgão máximo, né, assim, dos estudos relacionados à logística reversa. Né? Ele concentra os grandes estudiosos do assunto, tá? Isso a nível mundial. Então, esses autores reunidos lá, né, nesse conselho de logística reversa, eles definem a logística reversa como o processo de planejamento, execução e controle da eficiência do custo efetivo do fluxo de matérias-primas, produtos em processo, de bens acabados, bem como de relações de informações do ponto de consumo para o ponto de origem, com o propósito de recuperar valor para o material ou de descartá-lo de forma adequada. Então, em resumo, né, tudo que tiver envolvido no processo de fazer com que o produto ande de trás para frente, ou seja, do ponto de consumo para o ponto de origem. Com qual objetivo? Ou recuperar o valor desse produto, né, e novamente aproveitá-lo aí no processo produtivo, ou então de descartá-lo seguindo os padrões, os protocolos ambientais pertinentes, tá? Assim sendo, né, por esse conceito, podem ser incluídas na logística reversa o processamento dos materiais retornados em função de danos, estoques sazonais, destinação de equipamentos obsoletos, tá? E isso seria a logística reversa de pós-venda, tá?
atividades de remanufatura e recondicionamento, ou seja, já teve um uso. Então, mas o de cima também pode ter tido um uso, e aí o material quebrou e eu volto com ele para uma assistência. E continua sendo uma logística reversa de pós-venda, né? Porque é um processo de assistência, tá? Nesse aqui, a remanufatura e recondicionamento já é uma logística reversa de pós-uso, tá? Então, o produto chega no fim da vida útil dele e eu, através da remanufatura ou do recondicionamento, acrescento mais uns dias nessa vida útil dele, tá? Programas de reciclagem, tratamento de produtos perigosos e a recuperação do recurso. Também logística reversa de pós-consumo, tá? Então, vejam que dentro desse conceito aí do RLEC, para que exista uma logística reversa, eu tenho que ter um produto andando de trás para frente dentro da cadeia de suprimento, ou seja, do ponto de consumo para o ponto de fabricação. Alguns outros autores dizem que sim, existe essa necessidade desse produto entrar novamente na cadeia de suprimentos, né, no ciclo produtivo, mas não necessariamente tenha que ser andando para trás, né, porque eu posso pegar um produto que chegou à sua vida útil, ao fim da sua vida útil, e inseri-lo numa nova cadeia de suprimentos, tá? Como assim? O óleo de cozinha, por exemplo, você utiliza ele quando ele está usado, você não consegue mais voltar com ele para dentro da própria cadeia de suprimentos do óleo de cozinha, né? Ele não vai conseguir voltar a ser óleo de cozinha virgem, tá? Mas eu posso ter uma logística reversa para o óleo de cozinha, inserindo ele dentro de uma nova cadeia de suprimento, ou seja, ele vai virar sabão em pedra. Então, o processo produtivo vai ser outro. Então, a cadeia de suprimentos é outra, mas mesmo assim eu estou voltando com ele para uma cadeia de suprimentos que não necessariamente é a dele de origem, tá? Então, esse fluxo revexo aí, ele pode ser inserindo o produto ao fim da sua vida útil numa nova cadeia de suprimentos, tá? Resumindo o que eu falei, né, vocês devem reconhecer e entender que na essência da logística existem dois fluxos, tá? O fluxo ajusante, que é o fluxo para frente, tá, do fabricante até o ponto de consumo, tá? E a montante, que seria o contrário, de trás para frente. Então, o fluxo a montante seria do ponto de consumo para o fabricante, tá? E qual desses aí seria a logística reversa? Alguns autores, né, e baseados no RLEC, eles dizem que para ser considerado logística reversa tem que existir um fluxo a montante, ou seja, de trás para frente. Para Leite e outros autores também, e eu estou pegando Leite porque Leite ele é o principal autor sobre o assunto no Brasil. Ele é pioneiro nas pesquisas sobre logística reversa no Brasil, tá? Então, ele é a maior autoridade sobre esse assunto no Brasil. Ele diz que os bens podem ser direcionados pós-consumo para um novo ciclo de negócio. Ou seja, ele continuaria andando para frente, né, num fluxo ajusante, tá? Porém, eu posso entender que, como ele está entrando numa nova cadeia de suprimentos, no processo produtivo dela, também trata-se de uma logística reversa, tá? Então, eu posso entender que, né, dependendo do autor que eu me basei, que a logística reversa ela pode contar com esses dois fluxos, tanto o ajusante como a montante. Vai depender da destinação do produto ao fim da sua vida útil, tá? Para um outro autor chamado de Bronowski, 2003, a logística reversa representa um fator de redução de custos na cadeia produtiva
e ao mesmo tempo um meio de preservação ambiental. Então, ela passa a ser enxergada dentro da estratégia organizacional como um fator importante que vem ganhando cada vez mais espaço. Tá? Por quê? Porque falou em redução de custo, já pisca os olhinhos lá do empresariado, né? Então, eu consigo reduzir meu custo produtivo, já começa a ser interessante. Tá? Por outro lado, eu também consigo preservar o meio ambiente, né? Então, eu começo a ser bem visto pela sociedade. Então, se eu consigo reduzir meus custos produtivos e, ao mesmo tempo, aumentar minha participação de mercado, conquistando novos clientes ligados a essa preservação ambiental, então eu estou aliando o útil ao agradável. Então, a logística reversa passa a ser considerada dentro desse planejamento estratégico como uma peça-chave que não deve ser jamais negligenciada. E por isso é tão importante estudar a logística reversa. Ok? Os fluxos logísticos e o fluxo reverso. Para esses dois autores aqui, né, que são já consagrados dentro da literatura sobre a gestão da cadeia de suprimentos, desde o seu surgimento, a logística concentrou-se no fluxo eficiente de bens ao longo do canal de distribuição. Tá? Então vejam que nesse momento aí eles não estão falando do fluxo reverso, eles só estão falando no fluxo eficiente de bens ao longo do canal de distribuição, ou seja, indo para o cliente. Tá? Porém, hoje em dia, cada vez mais ganha vida, né, essa questão do fluxo reverso. E por quê? Né? Então, percebam que a gente ainda tem muita resistência por parte de governos e de empresas com relação à logística reversa. Tem, né? Tem ainda em atores da sociedade que tem essa resistência? Temos, né? Pessoal, digamos assim, menos instruído, mais de idade, menos instruído assim, que já tiveram uma criação diferente, né? Que sempre fizeram as coisas daquele jeito e que acham que aquela forma é a certa. Fica muito difícil você conscientizar ela de forma a não poluir o meio ambiente, de mostrar que aquilo ali é findável, né? É como que se elas tivessem aprendido, né, desde sempre, que a natureza ela se regenera o tempo todo. Então eu posso fazer o que eu quiser, que a natureza vai lá e se recupera. Tá? Então existem algumas pessoas assim ainda com essa consciência. Como é muito mais difícil a gente conscientizar pessoas já com essa mentalidade formada, muitas empresas, escolas estão fazendo parcerias para desenvolver projetos, programas que vão até as escolas conscientizar crianças, né? Então a criança ela começa a aprender desde pequena que precisa preservar a natureza, tá? E isso, conforme essa criança vai crescendo, a gente vai tendo uma sociedade mais consciente ambientalmente falando, tá? Com isso, elas passam a exigir mais das empresas. Então, essa consciência que vai sendo desenvolvida vai pressionando governos e empresas a aderirem práticas digamos, mais limpas, né? De processos mais limpos que menos agridam a natureza. Tá? Então, essa é uma das formas que se usa para quebrar, né, essa resistência que ainda existe. Quando as empresas percebem que a logística reversa, então, passa a ser uma obrigação para se competir no mercado, né? Começa a deixar de ser um diferencial competitivo, porque até certo momento a logística reversa era um diferencial competitivo. Vai chegar um momento que todas as empresas vão já aderir isso aí. Então, já não vai ser um diferencial competitivo, vai ser uma obrigação, né? Ou eu me adequo àquilo ali, ou estou fora do mercado, tá? Então, conforme isso vai acontecendo, as empresas vão trazendo, né, para dentro das suas empresas essas práticas ambientalmente corretas e inserindo elas no seu planejamento estratégico, né? Isso também vai fazendo com que os governos se sintam pressionados a terem leis mais rígidas para quem descumprir
mas para quem agredir o meio ambiente. Então, essas leis vão ficando mais rígidas, com punições mais severas para quem infringir essas leis, tá? Então, para vários autores, existe uma subdivisão desse fluxo logístico em diversos fluxos, né? Mais precisamente em 3 fluxos, que são o fluxo físico, né? O fluxo físico é justamente o fluxo do material, né? O que o material se movimenta ao longo da cadeia de suprimentos, né? Que sai do ponto A para o ponto B, que sai do ponto produtivo para o ponto de consumo. O fluxo financeiro, né? Tudo aquilo que é gerado ali na cadeia de suprimento necessita de recursos financeiros para que sejam pagos, né? Então, quando existe essa movimentação do material, automaticamente vai existir um fluxo financeiro também, que geralmente é inverso ao fluxo físico, né? Porque o material ele está indo para o cliente, o dinheiro está vindo do cliente para o fornecedor, tá? Então, o fluxo físico vai para frente, o fluxo financeiro vai para trás, tá? E o fluxo de informações é aquele que dinamiza os dois anteriores, ou seja, para existir um fluxo físico é porque existe um pedido, né? Então, esse pedido é uma informação, tá? Para que exista o fluxo financeiro, existe a necessidade de informação. Que informação? De dizer que o material foi recebido e por isso existe a necessidade de um pagamento, tá? Então, o fluxo de informação ele faz com que o material ele se movimente, né, ao longo da cadeia de suprimentos, né, de A para B, de B para C, de C para D e assim por diante, de acordo com a informação que é repassada a cada um desses pontos, e ao mesmo tempo faz com que o fluxo financeiro também seja dinâmico aí nessa cadeia de suprimento, né? Então, o fluxo de informações ele é o mais importante de todos, né? Porque só pode haver o fluxo físico e o fluxo financeiro se existir o fluxo de informações. Se o fluxo de informações não existir para dar dinamização a esses outros dois, eles simplesmente não existem, tá? Então, o fluxo de informações ele tem que ser gerenciado de forma coesa, rápida e sempre processual, tá? Então, sempre processual, ou seja, todos os elos ali da cadeia de suprimentos e todas as pessoas que dela participam devem saber de suas obrigações, de suas responsabilidades com relação a essas transações informacionais, tá? O que pode passar, o que deve passar, o que não pode e o que não deve passar, tá? Então, gerenciado de forma coesa, ou seja, tem que ter coerência no que se está falando, no que se está passando. E tem que ser sempre rápida, né? A informação não pode chegar nunca atrasada, tá? Então, tudo isso dentro de um processo, tá? Para que isso ocorra, utiliza-se da tecnologia da informação disponível, tá? Essa tecnologia da informação, ao longo dos anos, ela foi se tornando cada vez mais barata, né? Então, a gente só consegue integrar toda a cadeia de suprimentos, o que é o ideal, devido ao desenvolvimento dessa tecnologia da informação. Sem esse desenvolvimento, se tornaria praticamente impossível a gente conseguir essa integração que a gente tanto prega, tá? Então, para que esse fluxo de informações seja gerenciado de forma coesa, ou seja, para que as informações sejam precisas, né, mais próximas da realidade possível, sejam rápidas e trabalhem-se dentro de processos, eu preciso fazer uso da tecnologia da informação necessária e disponível atualmente no mercado e que cada vez tem seu custo barateado, tá? Então, esses dois pontos permitem gerenciar e transferir informações com suporte eletrônico, né? É o que vocês vivem nos dias de hoje. Até as aulas elas são transferidas através de informações
que fazem uso do suporte eletrônico, tá? Então, esses dois pontos permitem que gerencie-se e transfira-se informações com suporte eletrônico através de computadores, tablets, notebooks, celulares e afins, ok? Dentro desse fluxo logístico, os produtos eles podem seguir por três caminhos diferentes, né? Da fábrica até o armazém, ou seja, fabricou, guardou, né? Do CD, que aí poderia ser entendido como o armazém, até o autosserviço ou varejo, ou seja, até as lojas que têm mais contato com o cliente, né? Até os locais, até o comércio, até a organização que está naquela frente do cliente ali. Ou, né, do autosserviço ou varejo, né, até o consumidor final. Então, são esses três fluxos que o produto segue, né? São esses três caminhos que o produto segue, tá? Então, o produto ele sai da fábrica para o armazém, ele sai do armazém, né, que a gente chama de CD ou centro de distribuição, para o autosserviço ou para o varejo, né? E sai do autosserviço ou varejo para o consumidor, que é quando realmente esse produto vai ser utilizado, tá? Então, integrar esses caminhos visando a uma trajetória mais eficiente e efetiva em toda a cadeia. Quem é que diz isso? É Bertalha, tá? E essa frasezinha aí é de Bertalha, que é o livro que vocês estudaram dentro de gestão da cadeia de suprimentos. Então, eu tenho que integrar todos esses caminhos para que eu consiga controlar melhor, né? E aí eu consiga tomar decisões mais precisas. Para tanto, eu preciso de informação. Eu preciso que a informação ela seja precisa, ela seja atual, né? Ela chegue na hora certa, tá? Então, integrar, né? A gente falou muito isso em gestão da cadeia de suprimentos, a necessidade de integração. A gente falou isso em gestão da cadeia de suprimentos e provavelmente vocês vão falar muito ainda dentro de sistema de informação aplicada à logística, né? Necessidade de integração, tá? Isso permite o gerenciamento adequado do fluxo de informações, tá? Então, na verdade, isso só é possível graças ao gerenciamento adequado desse fluxo de informações, que por muito tempo foi relegado, né? Não foi dado a importância que deveria ter sido dada, né? Mas aí se enxerga que para que tudo isso aí funcione, né, essa integração desses três caminhos, e que é tão necessária essa integração para que a gente tenha mais eficiência e efetividade ao longo de toda a cadeia logística, né, toda a cadeia de suprimentos, eu preciso de um gerenciamento adequado do fluxo de informação, tá? Novamente enfatizando a importância da informação, né, do fluxo de informação, as informações com a necessária qualidade são essenciais para um sistema logístico eficiente e eficaz por três motivos: aumentar o nível de serviço ofertado ao cliente. Muitas vezes o cliente ele paga até mais caro por empresas que oferecem um serviço e que deixam eles informados de tudo que acontece, né? Rastrear o pedido, né? Saber onde a entrega se encontra, quando será efetuada, se teve algum atraso, se teve alguma falta, algum imprevisto, tá? Então, tudo isso são coisas que o cliente de hoje dá valor, né? Muitas vezes o cliente ele trabalha, né? Por exemplo, um varejo que compra um atacadista, muitas vezes ele trabalha com estoque enxuto. Então ele está esperando um determinado produto chegar a ele para ele cumprir um prazo de entrega com o cliente final. Se esse produto atrasa, consequentemente ele vai atrasar com o cliente final, tá? Então, muitas vezes ele fecha a venda já mediante a informação que ele recebeu do atacadista. Então, imagina,
eu tenho um prazo de entrega, eu como varejista, tenho um prazo de entrega de 48 horas para o cliente final, tá? Então o cliente final, ele chega na minha loja hoje e faz um pedido. Eu não tenho esse produto em estoque, mas eu ligo no meu atacadista, né, no meu fornecedor, meu distribuidor, e pergunto se ele tem esse produto para me entregar. Ele diz que tem pronta entrega e que me entrega com 24 horas. Ora, se meu prazo com o cliente final é de 48 horas, eu posso confiar na informação do que o atacadista me passou e fechar minha venda com o cliente para entregar ele, tá? Então vejam como o nível de serviço melhora aí. Permitir a necessária e desejada redução dos estoques. A gente viu que a informação ela é de extrema importância para a gente reduzir o efeito chicote, né? Que o efeito chicote ele faz com que a gente tenha o aumento do nível de estoque ao longo da cadeia de suprimentos. A gente viu isso em gestão da cadeia de suprimentos, tá? Então, se eu tenho a informação precisa, né? Eu sei minha demanda, eu conheço o meu cliente, eu sei das alterações, eu sei das oscilações que podem ocorrer, tá? Eu sei que existe sazonalidade de determinado produto, eu posso fazer uma redução de estoque. Consequentemente, reduzindo o meu estoque, eu reduzo o número de pessoas que seriam necessárias para trabalhar nesse estoque, eu reduzo o número de equipamentos, enfim, eu reduzo custos, né? A gente já viu que, segundo o Balu, custos de estoque representam de 1 a 2 terços do custo total da logística, tá? Então a informação ela também pode permitir que eu reduza meu estoque e, consequentemente, meu custo de estoque. Por último, a informação precisa, ela faz com que eu tenha um aumento de flexibilidade, né? Eu saiba onde investir, onde deixar de investir. Eu saiba como melhor atender o cliente que me procura. Eu posso me adequar às necessidades do meu cliente, tá? Então, eu posso ser uma empresa mais mutável, mais maleável. Eu posso não ser aquela empresa rígida, que tenha padrões rígidos e que não oferecem a resposta adequada que o ambiente exige, tá? Até então a gente falou de 3 fluxos, tá? Que é o financeiro, o físico e o de informação. A gente atrelou como o fluxo de informação sendo o mais importante e o que possibilita que os outros 2 existam, tá? Mas existe um quarto fluxo que a gente não falou ainda e que Bertalha também não fala no livro dele. E que quarto fluxo é esse? É justamente a logística reversa, tá? Para que a logística reversa exista, eu preciso que os outros 3 fluxos existam. E eu preciso que a logística reversa também se integre a ele. Então, é de extrema necessidade que as empresas se atentem à logística reversa, né, para que possam aderir, já que muitas já estão aderindo. As que não fizerem isso vão ficar fora de mercado, tá? Fora isso, ainda podem responder perante as leis que estão cada vez mais rígidas. Então, esse quarto fluxo envolve, primeiro, os fornecedores, né, na manipulação de embalagens e reparos, né, produtos aí que voltam para assistência técnica, né, manipulação de embalagens, quando você faz a padronização das embalagens, você coleta as embalagens lá no cliente final, né, para devolver à fábrica, né, vamos supor, casos de vasilhames de refrigerante que são retornáveis. Quem faz essa manipulação da embalagem é justamente o fornecedor, tá? Também a consolidação de cargas, né, que fazem uso de outras embalagens, tá? Então tem todo um processo aí nessa manipulação de embalagem, que seja na consolidação de cargas, que seja no retorno das embalagens que são retornáveis ao processo produtivo, que seja na coleta de embalagens que podem ser aproveitadas para reciclagem, tá? Reparos também, né? Muitos produtos aí que tem alguma avaria, que
precisam de assistência técnica e aí elas voltam para esse fornecedor fazer isso. Segundo elo, os fabricantes, né, operam com reciclagem ou eliminação dos resíduos. Então, o fabricante ele é responsável para fazer a reciclagem dos componentes que podem ser reciclados, das embalagens também. Quando não dá mais para reciclar, não dá mais para reutilizar, não dá mais para fazer nada com aquele produto, aí o fabricante tem a responsabilidade de fazer o descarte de forma correta, obedecendo todos os protocolos de segurança ambiental. E o terceiro elo são os clientes, tá? Processo de minimizar excessos de estoque ou de reparos. Então, o cliente ele tem essa obrigação de fazer com que se minimizem a necessidade de estoque, ou seja, consumir aquilo que precisa, né? Dar a informação precisa para os elos da cadeia de produção produzirem de acordo com a necessidade que existe realmente do mercado, tá? Fazer o melhor uso dos produtos que estão à sua mão para que aqueles produtos tenham uma vida útil mais longa, que se prolongue, que tenha uma necessidade de reparo menor, tá? Reduzir também a quantidade de resíduos, certo? Então, isso tem que estar incutido na preocupação dos clientes. A obrigação do fabricante não termina no momento da venda, do consumo ou da utilização do produto. Vai além disso hoje em dia, né? É a obrigação do fabricante pegar o produto, reciclar, reinserir ele no sistema produtivo novamente, na cadeia de suprimentos, ou quando não mais tem jeito, dar destino de forma correta, né? De forma que respeite o meio ambiente, que não agrida, tá? Então, isso também passa a ser obrigação do fabricante, tá? Então, é aquela questão do berço ao túmulo, tá certo? Logística reversa, fator competitividade. Então, por que as organizações lucram com a logística reversa? Primeiro ponto, aumento da sensibilidade ecológica por parte da sociedade, tá? Então, foi feita uma pesquisa que disse que mesmo que os produtos com essa consciência ambiental sejam um pouco mais caros, 70% da população disse estar disposta a pagar esse valor um pouco maior, tá? Desde que se preserve o meio ambiente. Então, essa mudança na sensibilidade do consumidor faz com que seja um dos pontos a ser explorado por empresas que investem nesse desenvolvimento sustentável, tá? Em segundo lugar, existe uma pesquisa que foi feita em 1998, essa pesquisa de Calderoni, e ele constatou que o Brasil perdia em torno de 4,6 bilhões por ano por falta de reciclagem de materiais que acabam no lixo. Então, esse material que acaba no lixo, ele poderia ser tratado de uma outra forma e muita coisa aí, né? 4,6 bilhões poderia ser economizado se esse material fosse reinserido no processo produtivo novamente, tá? Então, é um estudo antigo, é um estudo aí que já tem pelo menos 22 anos, mas provavelmente de lá para cá não se muda tanto, tá? Pode ter tido alguma alteração ou outra, pode, mas não tem nenhum estudo mais novo para constatar nenhuma mudança em relação a isso. Então, a gente entende que esses números aí ainda são bem reais dentro do mundo que vivemos hoje, tá? Segundo Stock, existem vários pecados que são cometidos dentro da logística reversa, tá? Ele destaca 2. Vocês podem até pesquisar os demais, mas 2 merecem destaque. Quais são? Primeiro, não reconhecer que a logística reversa representa fator que cria vantagens competitivas. E como cria essas vantagens competitivas? A gente falou ali pela conscientização do consumidor. Então, é o que se chama de marketing ambiental. Você fazer o uso
de tudo que você faz em relação a diminuir a agressão ao ambiente. Então você faz uso disso em campanhas publicitárias e acaba adquirindo mais clientes, tá? Embora que muitas vezes o que você está fazendo é somente porque a lei exigiu, tá? Mas ninguém precisa ficar sabendo. Supor que esforços parciais são suficientes para o tratamento das questões de logística reversa. Então, muitas vezes você estabelece algumas coisas aí que tem a ver com logística reversa, mas não analisa o processo todo. Então, por exemplo, vamos pensar na coleta seletiva. Então, você chega num condomínio e faz todo aquela conscientização dos moradores de separar o lixo, né, o que é vidro num lugar, o que é plástico no outro, papelão para outro e tal. Então, os moradores passam a fazer isso. Se não existir por parte da prefeitura uma coleta seletiva, todo o esforço que está sendo feito ali, ele vai ser em vão. Por quê? Imagina quando o pessoal lá, os garis, chegam para recolher o lixo e ele junta tudo e joga lá na caçamba do caminhão. Então, adiantou separar? Não adiantou. Então, a gente tem que pensar no processo como um todo, né? A gente tem que pensar nesse fluxo reverso que envolve a parte de distribuição, de transporte, tudo no sentido reverso. Tem que ser pensado em todos os processos e não só parcialmente, tá? Então não adianta eu estabelecer, por exemplo, um armazém, ele é responsável por coletar as lâmpadas que já não servem mais dos clientes. Beleza. Então todo cliente que tem uma lâmpada queimada vai lá e deposita essa lâmpada nesse armazém. E depois, o que esse armazém faz com as lâmpadas? Se não tiver um processo reverso, ele vai gerar só lixo para ele, tá? Então tem que se pensar na logística reversa como um todo. Então, para que não se cometam esses dois erros, é necessário mapear os processos logísticos de forma a conhecer e compreender seus componentes principais e os interrelacionamentos daí resultantes. Então, quando eu passo a conhecer todos os processos que estão inclusos e que são necessários dentro da logística reversa, quando eu conheço eles, eu tenho que estudar a melhor forma de fazê-los e relacioná-los, né? Porque se a logística convencional a gente fala de integração, no fluxo reverso a gente também precisa falar dessa mesma integração, tá? Assim sendo, a gente pode afirmar que a logística reversa ela pode proporcionar ganhos em dois aspectos. Primeiro, na concorrência, né, a diferenciação do nível de serviço, que é o que a gente pode atrelar ao marketing ambiental, como eu falei. Então, se eu sou importador ou produtor de lâmpadas, e aí eu estabeleço uma cadeia de logística reversa até a ponta lá, né, naquele armazém de bairro, onde está em contato direto com o cliente, é ele que faz a venda da lâmpada ao cliente. E aí eu facilito para que esse armazém ele receba essas lâmpadas queimadas e faça todo o processo reverso até chegar a mim, para que eu faça ou o descarte correto ou reinsira essas lâmpadas queimadas dentro de um novo processo produtivo, né? Porque aí teria que ser um processo paralelo, né? As lâmpadas têm que passar por desinfecção, né? Tira todo aquela parte química delas e aí vira um vidro comum. Um vidro comum procede-se com a reciclagem do vidro, tá? Então eu teria uma diferenciação na minha concorrência, porque eu estaria oferecendo ao meu cliente final um serviço diferenciado, tá? E por outro lado, nos custos, né? Economias geradas pela reutilização de matérias-primas e embalagem. Então, embalagens retornáveis, né, tem um custo menor aí. A questão de a matéria-prima, né, como a gente falou da ASA aí, que usa o óleo de cozinha que já foi usado no processo produtivo do sabão e com isso reduzir os custos produtivos, tendo em vista que um principal componente do sabão em pedra lá
ele sofreu um reajuste muito alto no mercado, então eu consegui reduzir meu capital investido nessa matéria-prima, tá? Então, redução de custos. Então, essas são as duas pontas onde a logística reversa pode proporcionar ganhos para uma empresa, tá? Para a Bertaglia, existem fluxos a serem considerados no sistema logístico. E esses fluxos são dois, né? A gente até já falou dele. Primeiro, o fluxo tradicional, que é o fluxo ajusante para frente, e o fluxo reverso, a montante, que seria a logística reversa, tá? Dentro desse fluxo reverso, há a necessidade de se implementar bons sistemas de informações com a correspondente TI. E isso também é um problema para as empresas. Por quê? Porque sistemas de informação nessa área, eles são tão específicos que são extremamente caros, né? Então, tudo aquilo que precisa tirar dinheiro para investir, começa a ficar desinteressante para o empresariado, tá? Também há necessidade de programas de mensuração do desempenho de sistemas logísticos reversos. Ou seja, eu só tenho como acompanhar e saber se alguma coisa é eficiente, eficaz, se eu conseguir mensurar isso aí, né? Porque através dessa mensuração eu consigo acompanhar a evolução do que eu estou fazendo. Saber se estou ganhando ou se estou perdendo, se estou melhorando ou se estou piorando. Só através de dados numéricos. Dentro desses programas de mensuração, eu posso falar da avaliação funcional, tá? Essa avaliação funcional é justamente isso. Eu pegar as funções dentro dessa logística reversa, o que eu estou fazendo, e acompanhar, monitorar, tá? Então, todas as funções relacionadas à logística reversa vão sendo periodicamente acompanhadas e avaliadas, tá? Dentro disso, se comprova eficiência ou eficácia, ou as duas coisas. E a avaliação processual. Então, a avaliação processual é o quê? Né? A gente monitorar justamente esses mecanismos de mensuração, esses índices. Então, a gente vai avaliando se esses itens correspondem à realidade que eu preciso da minha organização. Se não, aí eu vou ter que refazer, vou ter que mudar, vou ter que ter ajustes de rota ao longo do caminho, tá? Por último, benchmark, né? O que é esse benchmarking? Benchmarking é você acompanhar o que seus concorrentes ou que outras empresas estão lançando no mercado e não copiar, mas entender que aquilo ali pode trazer algum benefício para você e você adequar a realidade da sua empresa. Então, vamos supor que uma empresa A no mercado, ela implemente uma determinada prática e aí você observa o que ela está fazendo e os resultados que ela está colhendo. E de repente você diz, isso aí pode ser implementado na minha empresa também, tá? Então, estudo como é que ela fez, vejo o que eu preciso adequar para a minha realidade e implemento, tá? Novamente enfatizando essa questão das vantagens competitivas, elas ocorrem em duas frentes. Primeiro, ganhos de imagem, né? Aquela questão que a gente fala do marketing socioambiental, né? Aí se aproveita da conscientização da população. Quanto mais a sociedade está esclarecida em relação a esses impactos ambientais, a essa consciência ambiental, a preservação ambiental, mais eu consigo tirar proveito disso, tá? Por outro lado, a redução dos custos operacionais, que podem ser na reutilização de embalagem, na redução de matérias-primas, pode ser no uso de energias renováveis, né, energia limpa, a redução de energia, do consumo de energia, né? Se eu estou reaproveitando embalagem, eu já reduzo a energia de fazer uma nova embalagem, tá? E esse processo que a gente fala, por exemplo, da geração de energia, a visita que foi feita
A visita técnica que foi feita na Cachaçaria Sanhaçu, por exemplo, com um grupo de alunos do curso de logística, mostrou lá que eles fazem uso da energia solar no processo produtivo dele. Então, ele já está reduzindo os custos operacionais, porque essa energia solar que eles produzem lá para uso deles, o excedente eles ainda vendem a CELP, tá? E o investimento que foi feito, ele foi diluído ao longo de vários anos aí, 10, 20 anos. O que faz com que a conta que ele pague em relação a essa manutenção da energia solar e da implementação seja menor do que uma conta de luz da CELP mensal, tá? Logística reversa e análise do ciclo de vida, também chamado de ACV. Então, a análise do ciclo de vida, por definição, é uma ferramenta técnica de caráter gerencial que se preocupa com os impactos ambientais gerados pelos produtos ao longo de sua vida. Então, entenda que todo produto ele causa um impacto ambiental, tá? Independente do material que ele utiliza, ele vai, em algum momento da sua vida, ter contribuído nos impactos ambientais. Então, isso pode ser no processo de confecção, isso pode ser na embalagem, isso pode ser no uso, tá? Mas de alguma forma, ou até no descarte, né? Mas aí de alguma forma ele está impactando no ambiente, tá? Então, o ciclo de vida ele vai estudar quais os impactos que esse produto proporciona ao ambiente, desde seu planejamento até o momento que ele não serve mais para nada, tá? Por isso, ele também é chamado de do berço ao túmulo, tá? Então, considera todo o ciclo de vida dos produtos, também chamado de do berço ao túmulo. Por quê? Desde o planejamento lá, da concepção, até o produto não servir mais nada. Isso passando pelos vários processos de reciclagem, reaproveitamento, tá? Visando a considerar todas as questões ambientais associadas aos sistemas de produção. Então, entendam que a logística reversa em si só, ela não gera essa vantagem competitiva para as empresas. Por isso, a gente sempre trabalha a logística reversa junto com essas questões ambientais, tá? Essa daqui é uma ferramenta de extrema importância dentro da logística reversa, porque ele vai, desde o momento que o marketing ele capta a necessidade do cliente, né, transforma isso num projeto de produção, e em cada etapa dessa daí eu já começo a pensar lá na frente, eu já começo a pensar no retorno desse produto, né, e nas formas de produzir agredindo menos o ambiente, ou, né, não agredindo nada, o que é quase impossível, tá? Porque a produção é limpa, tal, ela não tem nenhuma agressão ao ambiente, sim, mas e o uso do produto? Talvez tenha. E o descarte do produto? Talvez tenha algum impacto ambiental. Então, né, eu tenho que reduzir isso ao máximo, isso estudando processo a processo, desde a concepção até a hora que o produto já perdeu sua vida, né? Por isso é considerado do berço ao túmulo. Só um esqueminha para entender melhor do que é esse ciclo de vida. Veja, tudo começa ali, ó, definição de novos produtos pelo marketing. O marketing ele viu a necessidade do cliente, ele define esses produtos. Aí eu já posso começar a pensar nessa logística reversa, no retorno do produto lá na frente, né? Eu posso desenvolver, por exemplo, uma embalagem, né? Eu posso pensar numa embalagem que ela seja retornável ou que ela seja reciclável, tá? Então eu defino novos produtos. Então passa para pesquisa e desenvolvimento. A pesquisa e desenvolvimento vai desenvolver esse novo produto que o marketing passou para eles. E aí eu posso, né, desenvolver pensando nessa agressão ao ambiente, né? Como é que eu posso diminuir essa agressão? Que matérias-primas eu posso utilizar? Né? Como que eu vou receber esse produto lá na frente depois que for consumido?
A extração de matérias-primas. Aí eu começo a pensar, essa matéria-prima tem que ser virgem, eu posso reciclar, eu posso usar de energia renovável, de energia limpa. Processo de fabricação, como reduzir os impactos no ambiente através de vestígios como fumaça, tá? Restos da fabricação, que como é que eu faço para reaproveitar esses restos produtivos, tá? Então passo para a embalagem, de que tipo vai ser essa embalagem, vai ser de vidro, vai ser de plástico, qual o material que eu vou utilizar, se ele vai ser retornável. Transporte, como é feito esse transporte, tá? Quais os processos que eu posso envolver ali referente à logística reversa. Por exemplo, no transporte que eu entrego os produtos, eu também faço a coleta de embalagens retornáveis ou de embalagens que possam ser recicladas, né? Então tem que se pensar no transporte também, no consumo de combustível, tá? Na poluição gasosa. Aí chega, consumo ou utilização. E daí? O que é que eu faço depois que eu consumir esse produto? Ele segue para reciclagem ou recuperação, ou ele vai para a destinação final, o túmulo? Então eu tenho que fazer de tudo para que ele entre novamente no processo produtivo. Quando não tem jeito, né? Quando eu já fiz de tudo e não tem mais o que ser aproveitado, aí eu dou uma destinação final. Lembrando que essa destinação final ela tem que ser de acordo com os protocolos ambientais, tá? Não pode ser depositado na natureza de qualquer forma. Então, a gente, para finalizar aqui, vem falando aí o tempo todo de responsabilidade ambiental e o tempo todo batendo nessa tecla da responsabilidade ambiental. Mas existe também o inverso, a irresponsabilidade ambiental, tá? E o que é essa irresponsabilidade ambiental? Então, disse que as empresas que não repensam seus processos e fazem uso dessa ferramenta da análise do ciclo de vida, elas estão cometendo essa irresponsabilidade ambiental. Por quê? Porque elas não estão levando em consideração no seu processo de planejamento e concepção de novos produtos e distribuição para o consumo, práticas ambientais responsáveis, né? E não estão considerando também a logística reversa como forma de diminuir esses impactos ambientais. Então, essas empresas estão cometendo a responsabilidade ambiental. E isso tem um preço, né? Isso contribui para a desvalorização de produtos no mercado, porque a empresa passa a ser mal vista pelo consumidor, né? Muitos consumidores, inclusive, deixam de comprar dessa empresa quando descobrem que tal irresponsabilidade é cometida. Ok? Uma vez terminado o assunto, né, como sempre, aí estão os exercícios, tá? Com 5 exercícios que foram retirados do livro, tá? Do livro base da gente. E por último, né, as referências. Está aí o livro que a gente está usando para essa disciplina, né? Então, estamos usando outros, vamos usar outros, mas esse é o livro base, tá?